Tá aí. E não é que ficou bonitinho? Bora testar. Ele está desligado, então eu posso conectar aqui que ele vai continuar não fazendo barulho. Teste som, testando. Quando acionado aqui, lembram que ele ficava só de um lado? Teste, 1, 2. E para isso que a gente colocou a chavinha aqui. Testando som, olha lá, funcionando dos dois lados. E assim eu posso desligar quando quiser. Testando, 1, 2. Fala galera, o vídeo de hoje foi uma sugestão do meu colega de faculdade, o Guilherme. Eu relutei um pouco para gravar esse vídeo porque se trata de um circuito muito simples, mas segundo ele, pode sim vir a contribuir para quem é entusiasta, iniciante, está aprendendo. Então bora lá. Esse circuitinho que eu vou mostrar, ele surgiu da seguinte necessidade. Alguns programas pesados, como esse Microsoft Teams, como programas de streaming de vídeo, programas para games, tem atraso na hora de abrir o seu microfone, na hora de liberar o seu microfone. Imagina que você vai responder a chamada para o professor e corre aqui acionar o seu microfone e ele demora mais de 2 minutos para abrir a sua voz de fato, né? O professor vai achar que você estava babando, dormindo. E pior, se você clica que nem um desesperado várias vezes aqui e depois esquece, ele vai abrir e fechar, e nessa loteria ele pode acabar aberto definitivo, você não percebe e ali tá saindo tudo que você tá falando para o professor escutar, para os seus colegas. Então a minha intenção é o que? Ligar um microfone físico aqui no meu computador e deixar esse botãozinho virtual aqui sempre ligado e colocar uma chavinha física para desligar, para deixar mudo o meu microfone, de maneira que quando ele tá também ligado, fique um LED, um pequeno LED aceso para me avisar que ele tá ligado. Então para essas duas funções, tá? Então não tem segredo, a gente liga um microfone externo, liga um LED alimentado pelo USB e coloca uma chave para ligar e desligar esses dois simultaneamente. É isso, tá? Aí surgiu uma necessidade secundária. Como este microfone ele é apropriado para aparelho celular, no computador ele funciona apenas em um dos lados, em um dos canais. Alô, teste, som, viu só? Isso porque diferente do celular, a entrada de microfone do computador é estéreo. Esse conectorzinho até me enganou, né? Porque ele é estéreo também, mas o sinal dele tá só na ponta aqui, só no que seria o positivo esquerdo. Então, para resolver isso, a gente poderia simplesmente fechar um curto, né? Entre o positivo esquerdo e o positivo direito, que é o do meio. Mas como eu quero deixar isso uma coisa reversível, para quando eu quiser colocar um microfone melhor que for estéreo de verdade, então em vez de simplesmente fechar curto, eu vou colocar chaveado, né? Essa chavinha simples que eu peguei de uma sucatinha. Para isso, você vai precisar de um microfone externo, que eu estou usando um microfone de lapela, é baratinho, né? Uma sucatinha de USB macho, você consegue facilmente em qualquer sucatinha de mouse, de cabo de celular. Um LED 3.2 volts e 0.2 amperes, um resistor de 100 ohms, P2 fêmea estéreo, um P2 macho estéreo, um fio para eles e as chavinhas. Aqui eu estou usando uma chavinha dupla, apesar dela ter 6 terminais, ela é dupla porque é do meio para cima ou do meio para baixo, então é uma chavinha dupla e uma chavinha mais simples. Além disso, eu comprei na lojinha de eletrônica uma caixinha dessa padronizada e o basicão, né, que vai ser necessário: soldador velho de guerra, tá aí, estanho, fita isolante, tesoura, talvez a gente vai usar o multímetro. Então tá na tela o circuito. Eu sou péssimo para desenhar circuito, mas tá aí, pessoal. E se você já tem conhecimento prévio, se você já é técnico, a informação até agora é suficiente. Agora eu vou começar a aprofundar um pouco mais o assunto, conforme eu já disse, para quem está aprendendo. Bom, para colocar uma chave que ligue e desligue o seu circuito, a coisa mais simples que tem, igualzinho interruptor de luz aí da sua casa. Você pode ligar diretamente uma das vias e a outra via você liga em série com uma chave.
de maneira que você interrompendo apenas uma das vias do circuito já é o suficiente para ele parar de funcionar. Agora tem motivos para eu ter escolhido a via negativa para isso. Bom, primeiro a gente está acostumado a fazer análise do circuito no modo convencional, onde os elétrons entram pelo positivo. Isso justamente porque é conveniente para calcular tudo no positivo. Mas na prática, o que ocorre é o método eletrônico. Na prática, os elétrons entram pelo circuito negativo, tá? Então eu prefiro já cortar o negativo mesmo. Agora tem um segundo motivo, em especial aqui por ser um P2 estéreo fêmea, para eu ter escolhido o negativo para isso. O P2 estéreo funciona desse jeitão aqui, ele compartilha o mesmo negativo para as duas vias, direita e esquerda, de maneira que cortando apenas o negativo, você consegue desabilitar essas duas vias, tá? E para que é essa chave aqui em paralelo que eu coloquei nas duas vias? Para quando o sinal entrar aqui mono, ou seja, entrar apenas em uma das vias, eu consiga jogar o sinal para as duas vias, fazendo uma adaptação aqui de um falso estéreo, vamos dizer. Mas chaveado, porque quando eu quiser colocar aqui um microfone estéreo de verdade, eu consigo desabilitar essa gambiarra. Então esse é o motivo dessa outra chave aqui. Visto isso, podemos olhar aqui para outra parte, para o outro circuito. A gente vê que são dois circuitos, na verdade, que funcionam apenas sincronizados por essa chave dupla aqui. Eles ligam e desligam ao mesmo tempo. Então vamos dar uma olhada nesse circuito agora que serve para ligar via USB um LED. Vamos começar dando uma atenção ao nosso gerador, nossa fonte de energia aqui, que vai ser o USB. O USB nem sempre o negativo é o preto e o positivo é o vermelho, como está aqui. Você deve se atentar ao seguinte: o negativo é este contato aqui e o positivo é esse outro contato aqui. Então você vai ter que descobrir na prática mesmo qual é o seu. Isso, bora ligar o nosso multímetro na escala de diodo para testar a continuidade e encontrar aqui quais os fios que correspondem a esse primeiro terminal da direita, que é o positivo, e o primeiro da esquerda, que é o negativo. No meu caso, o positivo foi o vermelho. E o negativo foi o verde. Então notem que nem sempre é positivo vermelho e negativo preto. Vocês vão ter que testar mesmo. Ó, meu negativo aqui, ó, é o verde. Se eu tivesse ido aqui pelo azul ou pelo branco como negativo, eu teria errado. Então aqui a gente já pode então cortar fora. A gente não vai usar esses outros dois porque já identificamos o nosso positivo e negativo da alimentação USB. Aproveito para colocar o multímetro aqui na escala de corrente contínua 20 volts para comprovar que a tensão da entrada USB é de aproximados 5 volts conforme a literatura. A minha está dando aqui 5.10. 5.10 volts, pessoal, anote esse número que ele já vai ser usado daqui a pouquinho, vai ser necessário. Por quê? Não é porque você descobriu o positivo e o negativo da sua alimentação que você já pode ligar diretão um LED ali. Não pode, vai dar ruim. Então por isso eu vou mostrar dois detalhes muito importantes a respeito de LEDs. O LED nada mais é do que um diodo, só que ele é um diodo emissor de luz. Tá aí a sigla dele, Light Emitting Diode. O que isso significa? Quando ele está diretamente polarizado, positivo com positivo, negativo com negativo, ele funciona como um curto-circuito. E você não deseja queimar o seu gerador, queimar aí a sua saída USB. Então sempre quando se liga um LED, é necessário ligar em série um resistor para consumir um pouco dessa corrente para que não retorne aí para o seu gerador. Desse jeito aqui. Para você descobrir qual resistor utilizar, você aplica a lei de Ohm. Então para isso você precisava mesmo de saber qual a entrada ali na sua tensão USB. No meu caso deu 5.10 volts.
E os dados do LED, o LED padrão, tá? O comum mesmo que a gente compra ali é o de 3.2 volts e 0.02 amperes. É o mesmo que eu comprei. Eu comprei um que não é de alto brilho, já para não incomodar muito a minha visão aqui. Então, seguindo aqui os 5.10 volts de entrada USB que eu tive, no meu caso deu um resistor de 95 ohms. Eu vou usar o de 100 ohms, que vai apenas tirar um pouquinho mais do brilho, mas gerando também muito mais durabilidade ao meu dispositivo. E quem quiser mais detalhes, eu recomendo aqui, esse vídeo está muito bem explicado do pessoal aqui do Eletrônica e Tecnologia, ok? Entra lá que tem essa aula completa e muito bem explicada. Estão de parabéns aqui sobre este assunto. E prosseguindo, uma dúvida muito comum que as pessoas têm é em qual via você ligar o resistor, ligar no positivo ou ligar no negativo. E a resposta é muito simples, tanto faz. Eu poderia ter ligado tanto no positivo quanto no negativo, que de qualquer forma ele ia consumir um pouco de corrente antes de voltar para o gerador. Aqui eu só deixei o positivo ligado direto para mostrar realmente que no sistema de chaveamento uma das vias é ligada direta e a outra é chaveada, mas o resistor poderia estar em qualquer uma das vias. Agora que já falamos dos resistores, outro ponto importante é você conseguir identificar os terminais positivos e negativos no seu LED. Bom, lembra que eu falei que o LED era um diodo? Seus terminais têm nomes específicos. Olha, o positivo é chamado anodo e o negativo chamado catodo. O método correto, ideal de você identificar qual é olhando na carcaça do seu LED. Estou olhando aqui por cima dele. E do lado chanfrado, do lado que é reto, é o terminal negativo, é o catodo. E o terminal que está do lado ali arredondado é o terminal positivo, é o anodo. Mas existem outros dois métodos para se identificar isso. Olhando ali, se você conseguir enxergar dentro aí do seu LED, a parte maior vai ser o terminal negativo, vai ser o catodo. E a parte menor vai ser o terminal positivo, o anodo. E o método que eu estou mais acostumado a utilizar para os LEDs quando são novos, olhando o comprimento ali mesmo dos seus terminais. O mais comprido costuma ser o terminal positivo, o anodo, e o mais curto costuma ser o terminal negativo, que é o catodo. Com isso já podemos finalmente começar a pôr a mão na massa. E faltou a gente identificar os terminais aqui do P2 macho e principalmente do P2 fêmea. Apesar de simples, é algo que de repente alguém pode ter dificuldade. O mais fácil é o macho, por quê? Porque geralmente ele vai ter um terminal maior que é o negativo. Só que para identificar qual é o positivo direito e qual é o positivo esquerdo, mas o mais fácil é a gente ir com o multímetro. Por exemplo, eu vou colocar aqui na ponta aqui, que é o positivo esquerdo. Então aí eu já sei que esse é o meu positivo esquerdo. Então eu já vou soldar aqui em vermelhinho. Aí fica fácil, né, pessoal? Aí o outro é o positivo direito. Esse outro aqui, soldar o verdinho nele. Bora soldar o de trás, que é o negativo. E aí é importante, na hora de prensar o fio aqui para deixar ele fixo, e também na hora de colocar a capa, que nenhum desses contatos entrem em contato uns com os outros. Com isso a gente já pode até encapar. Mas antes disso, note que o positivo esquerdo ficou com o fio vermelho, o direito com o verde e o negativo com o preto. Isso é o que a gente vai usar para identificar os polos do P2 fêmea. A gente coloca aqui o macho nele. A gente tem aqui os fios que a gente ligou ali. E consegue medir aqui com o multímetro qual que é qual. Bom, já era bem óbvio que esse único separado aqui é o negativo, é o preto. Aí a gente vai soldar um fio preto aqui. O positivo
esquerdo, que a gente deixou no fio vermelho, tá nesse terminal esquerdo justamente, obviamente o positivo direito vai estar nesse. Então eu vou colocar aqui preto, vermelho e verde. Bom, beleza, agora que já estão identificados todos os terminais dos nossos componentes, podemos começar a montar o nosso circuito. Detalhe, por que eu deixei aqui no positivo direito e esquerdo 2? Porque como vocês se lembram, eu vou colocar em paralelo aqui uma chavinha simples. Eu tinha colocado ela aqui no circuito, né? Então eu vou puxar dois desses daqui para colocar essa chavinha em paralelo. Beleza, chavinha já ligada em paralelo nos dois positivos. Aí continuando, eles já ligam aqui nos positivos direito e esquerdo do P2 macho. Conforme aqui, olha, a fêmea passou pela chave em paralelo e vai para o macho direto. Aí depois a gente vai chavear só o negativo. Então, os positivos foram ligados direto e o negativo chaveado. Bora fazer o outro lado do circuito, então a outra parte que é ligar o USB macho no LED, né? A gente vai pegar aqui o terminal positivo do USB e ligar no terminal positivo do LED, que é o anodo. E o negativo do USB passa pelo resistor, passa pela chave e depois chega no LED. Então vamos lá. Do resistor para a chave e da chave para o LED. Eu vou colocar um fio isolado. Tá aí, galera. Então agora é isolar tudo bonitinho, fazer as marcações, furar e fazer tudo isso daqui caber nessa caixinha aqui. Pelo jeito vai ser teste. Então eu vou poupar vocês de assistir meu sofrimento. Terminando isso aqui eu já volto. Realmente quase que não cabe, hein? Mas colocamos aí São Paulo dentro de Bauru. Tá aí. E não é que ficou bonitinho? Bora testar. Ele está desligado, então eu posso conectar aqui que ele vai continuar não fazendo barulho. Teste som, testando. Quando acionado aqui, lembram que ele ficava só de um lado? Teste, 1, 2. E para isso que a gente colocou a chavinha aqui. Testando som, olha lá, funcionando dos dois lados. E assim eu posso desligar quando quiser. Testando, 1, 2. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Muito obrigado. Quem curtiu, deixa aquele likeão maroto, se inscreve no canal e até a próxima. Brilhosa, tá querendo trabalhar? Começou cedo hoje? Forgado, hein?